espaço de conversa criado para explicar, através de palavras, as novas realidades criadas pelo aparecimento da pandemia de um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2. Neste espaço não há pontos finais. Há conversas entre amigos e há um mote para diálogos estabelecidos entre pessoas que estão distantes. Estando eu a gravar estas conversas em Macau, assisto lá longe, lá muito longe, numa terra onde um dia talvez nos possamos outra vez encontrar e dar abraços, dizia eu, assisto lá longe a uma situação dúbia. Ora está tudo muito bem, ora as dúvidas são mais fortes do que os verbos que nos fazem ganhar confiança, estima e vontade de voltar a gozar a vida. O colapso das estruturas de saúde felizmente não aconteceu ainda em Portugal, mas mesmo assim houve sobressaltos que originaram diversos fluxos informativos, uns mais otimistas, outros mais derrotistas e outros, digamos, moderados. Ninguém é perfeito, muito menos alcançamos a perfeição ou conseguimos ter 100% de satisfação quando enfrentarmos uma crise, muito mais com esta dimensão. Durante a gestão de uma crise, as equipas de comunicação incluem nas suas tarefas avaliações dos impactos negativos. Estas avaliações são constantes, exigem tempo, análise, ponderação e também flexibilidade para ouvir quem é muito crítico com o sistema. Ouvir e estudar os argumentos de quem insiste em chamar a atenção para os problemas. A conversa de hoje do Entender é com uma das pessoas que mais críticas tem feito à gestão de saúde pública em Portugal durante a pandemia. Para a conversa de hoje do Entender, convidei Jorge Roque Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, que tem tido um papel extremamente ativo no combate à pandemia, também crítico. Mas antes de irmos lá, doutor, queria começar por uma questão mais pessoal. O que é que o vírus lhe mudou na vida? Não, mudou totalmente o meu dia-a-dia. Enfim, em termos de trabalho, sendo sindicalista, também temos o princípio no Sindicato dos Médicos de continuarmos a exercer. Eu tenho dispensa sindical à quarta-feira e 2 tardes por semana. O resto do dia manter a atividade essencial, achamos que é essencial que isso ocorra, não sermos profissional do sindicalismo, mas a partir do que aconteceu foi que passámos a todos os dias a necessitar de força de trabalho, pessoas mais experientes. Estou neste momento com 60 anos, sou assistente graduado, e naturalmente que ajudar os meus colegas. E mudou não só a perspectiva em termos de trabalho, a forma de intervenção pública, onde, desde logo, com a vontade que o Governo teve, desde o início, pôr as agências de comunicação, e eu já o disse publicamente, ninguém me processou, a gerirem esta matéria da pandemia, em vez de serem técnicos de saúde, sempre com preocupações de dourar a pílula, de ter ganhos eleitorais exclusivamente em relação a esta matéria, que aliás culmina com o Dr. António Costa decretando o fim da pandemia ainda há cerca de 3 dias, ainda hoje, infelizmente, mais de 350 positivos em Lisboa e Val do Tejo e cerca de 400 e tal no próprio país. Uma atitude de muita exigência, inicialmente com a questão da proteção. O Ministério da Saúde esteve muito desatento e quando decide avançar para as aquisições, já naturalmente era um momento onde a nível mundial a escassez se mantinha. E eu também tenho dado um exemplo, e aproveitando e agradecendo para agradecer o convite, de desde logo ter seguido com bastante atenção a forma como as autoridades de saúde em Macau encararam o problema, desde logo com informação, as instituições têm um site onde sabem quais são as normas. Os restaurantes vão a um site onde não têm as normas. Os profissionais têm um site onde não estavam. Desde logo
regras objetivas, claras, e que não houvesse preocupação de controle político. E, portanto, desde logo, mudança nesta atitude, que é uma atitude um pouco simpática, de dizer as verdades, porque, como eu costumo dizer, não tenho qualquer prazer em ser profeta da desgraça. Eu sei que no sindicalismo e na política muitas vezes ter razão antes do tempo é pior do que não ter razão, mas a verdade é que uma atitude de laxismo, particularmente a Autoridade de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, obrigou a ter uma atitude muito, muito ativa de exigência, da questão da proteção, depois a questão dos testes, e agora na atitude temos de ter muito, muito atenta, não baixar a guarda, porque todos os dias temos sinais, não só da população, mas como profissionais, que as infecções continuam. Portanto, mudou-me a vida totalmente. Como sindicalista, como médico de saúde pública, com acompanhar os seus doentes, onde é que fica o tempo para a família? A família vai tendo algum tempo, não, as questões pessoais neste momento ficaram regadas para segundo plano, mas apesar de tudo com a certeza que muitos colegas meus, eu sei que tiveram situações muitíssimo piores, onde tiveram dadas as circunstâncias de estarem aos cuidados intensivos, de estarem logo na primeira linha do combate, de estarem 2, 3, 4 meses sem ver os filhos, e eu, apesar de tudo, consegui gerir as coisas e felizmente as coisas estão tudo a correr bem. E consegue ter um tempo também para si, pelo menos para descansar? Sim, para descansar tem-se arranjar. É mais difícil retirar as preocupações, porque cada um dos 21 dos meus doentes que é positivo não é um número, é uma pessoa que tem um problema, que precisa de levar comida para casa dos seus filhos, precisa de se alimentar, precisa ter a certeza de, não saindo, como é que os alimentos chegam à sua casa, os medicamentos. Portanto, não é fácil, mas pronto, temos. É por isso que aqui estamos. Vamos por fases. Enquanto que, por exemplo, aqui em Macau e a Ásia já estava preparada e já tinha atravessado pelo menos uma outra pandemia que teve a ver com a SARS, nos inícios do ano, Portugal sempre viveu um pouco à margem destes problemas. E agora, com esta onda do SARS-CoV-2, parece que levou de arrastão todo o mundo. Acha que os países ignoraram os avisos que foram dados, quer pela China, quer pela Organização Mundial de Saúde, do género de isso é um problema deles, não vai chegar aqui? Isso, eu desde logo chamei a atenção desse problema. Parece-me perfeitamente óbvio. As declarações públicas existem. Era uma pequena gripe, não ia. Enquanto que nós víamos na China, é um país totalitário e assim consegue pôr as pessoas a não saírem de casa, a fechar os restaurantes. E, portanto, houve aqui uma atitude de bastante ligeireza, no meu ponto de vista, que fez com que, em vez de se preparar, em vez de se trabalhar, em vez de criar normas, em vez de equiparem os seus profissionais, e recordo o seguinte, é que o Serviço Nacional de Saúde português, nos últimos 10 anos, tem sido sujeito a uma falta de investimento crónico. Esses dados são dados públicos, objetivos, todos os políticos assim o assumem, o Tribunal de Contas também o diz. Listas de espera de 2 anos para algumas especialidades, para consultas de 1 ano em especialidades tal como cirurgia, mesmo especialidades relativamente mais simples, com um número de profissionais médicos a escassear, uma vez que estão a chegar à altura que muitos dos médicos dos cursos mais numerosos estão a atingir a reforma, de uma profissão que é uma profissão essencialmente feminina, com naturalmente as médicas não podem ser proibidas de terem filhos de maneira nenhuma, os médicos não podem ser proibidos de exercer o seu direito de parentalidade. E às vezes parece, eu estou a falar nisso porque muitas vezes é referido, dada a escassez dos profissionais e as cerca de 100
milhões de euros são gastos em empresas de prestação de serviços para colmatar. Cerca de 6 milhões de horas extra são feitas pelos médicos em Portugal. Portanto, além dos 100 milhões de euros das empresas. E, portanto, estamos aqui a falar numa situação de grande limite do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente obrigaria um cuidado maior. Não houve este cuidado, objetivamente. O Sindicato de Independentes Médicos fez uma proposta para, no fim disto, se fazer uma comissão independente para se poder fazer uma análise daquilo que não correu bem. Porque de facto está-se a morrer muitíssimo mais do que aquilo que é esperado, apesar de, em termos numéricos, e felizmente na zona norte e centro do país e no sul, as coisas estarem mais ou menos controladas, ao contrário de Lisboa, que continuam fora de controle. Trabalha numa unidade de saúde familiar. Que procedimentos é que quer você, quer a unidade teve que adotar para lidar com este fluxo de pessoas? Apesar de haver uma doença, há um fluxo diário de pessoas, você tem que se proteger, os auxiliares, os administrativos, os enfermeiros, vocês tiveram que adaptar as novas rotinas? Desde logo, sim, claro. Passou a haver uma triagem, onde as pessoas que têm problemas respiratórios desde logo são encaminhadas para os locais específicos onde se fazem testes e que se faz uma avaliação das pessoas suspeitas do vírus. Metade da unidade está aberta ao público, só metade. Portanto, há a doença aguda que neste momento ocupa a maior parte da atividade assistencial. As consultas programadas só para as crianças nas idades de vacinação e as grávidas. Todos os programas de diabetes e hipertensão são feitos neste momento, a maior parte das vezes, por teletrabalho, por fonemas. Portanto, há para terem ideia, hoje tenho aqui na minha agenda cerca de 20 contactos telefónicos, além dos 21 infectados, portanto 41, 6 infectados, uma colega que entretanto também está de férias, porque os médicos também têm estado de férias, e necessidade de passar receitas a 17, 18 pessoas. Portanto, como vê, eu, enfim, num dia perfeitamente normal, tenho aqui este volume de trabalho concentrado neste momento para aquilo que é a doença aguda, já que ainda se fez uma tentativa aqui há cerca de 15 dias de retomarmos alguma normalidade no sentido de podermos seguir as nossas grávidas, as nossas crianças, mas neste momento isto não é possível, porque estamos em franca expansão, particularmente aqui no Concelho de Loures, já que estou no Centro de Saúde Camarate. Notou que, apesar de alguns serviços estar abertos, as pessoas tiveram ou têm receio de ir ao centro de saúde, e mesmo estando aí no centro de saúde, refugiam-se, respeitam as ordens, não respeitam? No geral, quando recorrem ao serviço de saúde, respeitam as regras. E a verdade é que estão a recorrer menos, há menos oferta, há uma menor procura, e naturalmente que continua a haver infartos de miocárdio, continua a haver acidentes vasculares cerebrais, e portanto as pessoas vão aos serviços de urgência mais tarde e em situações muito mais graves, e daí uma das razões para que a mortalidade esperada ter sido ultrapassada. E a verdade é essa, existe aqui uma situação de grande perigosidade, porque naturalmente que os cânceres continuam a ocorrer, e por exemplo, as colonoscopias que durante 3 meses não foram feitas e que agora, quando retomadas, irão ser feitas muito mais lentamente, já que os procedimentos para os cuidados são maiores. E a verdade é que no momento em que, mesmo com todos os cuidados, a verdade é que muitas vezes ocorrem surtos graves em profissionais de saúde, que naturalmente cria grandes dificuldades, porque diminui ainda mais os poucos recursos médicos disponíveis.
Enquanto profissional de saúde, enquanto médico, tem e tomou certamente algumas cautelas. Mas agora, estando a acompanhar doentes Covid, ter que ver doentes que podem entrar sem sintomas e que possam eventualmente ser contagiosos, já vi aí a viseira, mas isso só não chega. Pois, lá está. Temos de ter esse cuidado, máscaras. O Ministério da Saúde inicialmente nem sequer máscaras eram necessárias, bastariam máscaras cirúrgicas. Neste momento, todas as pessoas que recorrem aos centros de saúde e hospitais a população tem essa máscara. Nós temos, quando contactamos o público diretamente, temos uma máscara mais sofisticada, FP2, e viseiras. Esta viseira foi uma viseira desenvolvida por uma empresa portuguesa de capacetes de moto, que foi o Sindicato de Independentes Médicos, que resolveu oferecer, numa parceria, aliás, com uma colega que é cantora, que é a Maria Vasconcelos, fez um crowdfunding e permitiu distribuir esta viseira a uma quantidade bastante alargada de profissionais de saúde. E o ponto é justamente esse. Em cada cidadão, neste momento, temos de o encarar como um potencial infectado, particularmente porque estamos numa situação onde há mais problemas e porque a maior parte das vezes, de facto, os assintomáticos contam. E o ponto aqui é essencial, tem de haver aqui a organização na identificação das pessoas que estão infectadas, mas depois a saúde pública, que aqui em Lisboa falhou clamorosamente, tem de saber onde é que andou a pessoa, onde é que é o local de trabalho dessa pessoa, saber o que é que se passa com os colegas de trabalho das pessoas infectadas, os seus familiares, os seus contactos diretos. E esse trabalho, por acaso, foi bem feito no norte e no centro do país, por exemplo, que não tenho nenhum prazer em dizer quando as coisas correm menos bem. Só que a minha obrigação em Lisboa é dizer que o rei vai totalmente desnudado, porque de facto é uma situação muitíssimo preocupante. O que eu tenho notado, e das notícias que chegam aqui a este lado, é que cada vez mais há mais profissionais de saúde infectados. Acha que houve falta de formação? Por exemplo, nós aqui, as autoridades de saúde tiveram o cuidado, também a dimensão é diferente, não é? Estamos a falar de uma cidade com 650 mil pessoas, tem um hospital público e 2 hospitais privados, conseguiu determinar um conjunto de equipas quase exclusivas para lidarem com esta questão do Covid, mas houve uma grande preocupação na formação de vestir, da proteção, de como lidar com os doentes, de como os triar, de como os afastar de possíveis segundos ou terceiros contágios. Acha que os médicos em Portugal e os enfermeiros, os profissionais de saúde, em suma, trataram com alguma leviandade a abordagem? Terá havido, com certeza, alguns médicos e outros profissionais de saúde que tenham desvalorizado a questão, mas na generalidade o que aconteceu objetivamente, isso é factual, foi que o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de saúde, nomeadas politicamente, tiveram sempre uma preocupação de desvalorizar a questão, dizer que isto não havia problemas, que não era necessário proteção. Portanto, a forma como inicialmente foram criadas condições de proteção dos profissionais é algo que vai ser um case study. Justamente, para ter uma ideia, em relação ainda aos testes, os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde só são testados se têm contactos com positivos, com colegas positivos, que tenham positivado e que tenham sintomas. Portanto, ainda estamos nesta fase. E, portanto, naturalmente que esta ideia de alguma falta de alguma desvalorização poderá ter ocorrido numa fase muito inicial. Mas eu posso afirmar, se não fossem os médicos e os outros profissionais de saúde, o Ministério da Saúde ainda tratava com menos carinho e menos preocupação os seus profissionais. Nós, aliás, temos há um conjunto de dados objetivos para dar uma ideia. Em Portugal, as pessoas que tenham doenças crónicas, neste momento, podem ficar em casa e fazer teletrabalho, exceto os médicos, os enfermeiros, os bombeiros e os polícias. Portanto, há a discriminação negativa
que até na proteção ocorre, portanto é perfeitamente objetiva. Enfim, e neste momento está-se a pensar em proteger os diabéticos e os hipertensos, o Parlamento está a discutir isso, e em relação aos profissionais de saúde, é quase como na Primeira Guerra Mundial mandar aqueles soldados para a guerra, lá para a França. Felizmente os médicos protegeram-se e a esmagadora maioria dos materiais de proteção, o vinil que nós temos aqui também, enfim, não está aqui posto no meu gabinete agora, mas quando temos contato com o público é de nossa responsabilidade. Portanto, tivemos esse cuidado, as próprias soluções antissépticas inicialmente eram de nossa responsabilidade. Portanto, houve aqui um relaxo muito grande por parte das autoridades de saúde e de quem faz as normas. Como contacta diretamente com doentes Covid, há sempre uma percentagem de probabilidade de uma infecção. Vai para casa com algum cuidado quando ou evita ter contacto direto com a família? Eu pergunto isto porque em Macau os médicos que têm um turno de 15 dias em que podem viver numa habitação que foi construída propositadamente para os profissionais de saúde que lidam com os infectados, e depois do seu turno de trabalho, no período de descanso, eles podem continuar a viver aí para evitarem o contacto com a família e para evitarem a propagação. Eu sei que isto é impossível de fazer em Portugal, mas obriga, por exemplo, a que os médicos tenham mais cuidado no contacto com a família, ou não? Aqueles onde existem alguns recursos médicos e há a possibilidade de fazer isso. Há alguns sítios onde isso é possível, fazer justamente isso. As pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos ou em direto contato com pessoas infectadas poderem estar de alguma maneira em teletrabalho na semana a seguir. Mas de facto, na realidade dos locais isso não é possível, e por isso o que temos a fazer é a proteção máxima. Esta farda só usá-la no meu serviço. Quando chegamos a casa, enfim, para além de nos higienizarmos, enfim, com frequência, tomamos o nosso banho. E inicialmente, de facto, em termos sociais era difícil, porque olhavam para nós como potenciais irradiadores de vírus, não é? Mas naturalmente que em relação aos meus pais tenho um cuidado muito maior, enfim. E na prática é dizer que não facilitar, não baixar a guarda, ter sempre um cuidado muitíssimo grande, porque a situação não está longe de estar sob controle. As unidades de saúde familiar são o primeiro dos patamares do Serviço Nacional de Saúde. Como é que você, enquanto médico, sindicalista, pessoal da linha da frente, vê esta situação de um aumento exponencial de casos depois de um período de confinamento muito apertado, em que houve um bocadinho o abrir da válvula, e acha que a mentalidade dos portugueses foi: se não fomos infectados até agora não vamos ser, e isso é que está a fazer disparar os números? Não é fácil confinar as pessoas, particularmente um povo que gosta de conviver, gosta de almoçar, gosta de estar no ar livre, gosta de futebol, gosta de festa, gosta dos centros populares. Mas o ponto aqui é que não podemos responsabilizar as pessoas, porque o primeiro sinal de descontrole e de mensagens que não são muito claras é da própria Direção-Geral de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, porque no afã de dourar a pílula e de querer dizer que está tudo sob controle, não é? Naturalmente que as pessoas que já estão semanas confinadas têm tendência em sair e facilitar e naturalmente que cometerem erros. É claro que há erros grosseiros, não é? Há, por exemplo, duas das minhas famílias aqui foram a um funeral, uma situação dramática, são muitos irmãos, e ao contrário daquilo que eram as regras, naturalmente só foram 10 pessoas na altura acompanharem ao cemitério, mas antes houve muito contacto, e estamos aqui a falar de cerca de 40 pessoas infectadas. E, portanto, isso obriga a que as autoridades de saúde pública tenham um papel ainda mais interventivo e mais exigente.
e lá está a minha crítica objetiva em relação à Autoridade de Saúde de Lisboa e Val Tejo, que desde sempre desvalorizou e que achava que, por exemplo, os transportes públicos para a Zambuja, na altura que havia o surto, não tinham importância. Claro que o Dr. Durval nunca andou nos transportes públicos que vão para a Zambuja, porque são caminhonetas totalmente apinhadas, comboios que agora, enfim, já são menos apinhados, mas também totalmente apinhados, e portanto, este trabalho, houve aqui preguiça objetiva por parte da Autoridade de Saúde de Lisboa e Val Tejo, e portanto, o sinal de preguiça da Autoridade de Saúde, mais o confinamento e as mensagens um pouco dispares das autoridades da Direção-Geral de Saúde e do próprio Governo. E naturalmente algum laxismo por parte das pessoas é aqui uma mistura explosiva. Mas eu estava aqui a pensar, como é que se convence uma pessoa que está infectada, que tem que ir para casa, que tem trabalho, que tem a família, quando não tem uma estrutura por detrás ou a vigiá-la ou a apoiá-la? Como é que isso se faz? De facto não é fácil. Não é fácil, e há algumas experiências de juntas de freguesia que tiveram essa preocupação, e particularmente em situações de uma gravíssima e profundíssima crise económica, ainda pior é. E nas grandes cidades a rede social e familiar ainda é mais ténue e mais difícil. E portanto isso de facto obrigava, lá está, é que quando o problema começou a dar sinais que não ia ficar numa cidade na altura desconhecida da China e que se poderia chegar aqui ao nosso país, devíamos ter começado a criar condições para melhor organização, porque temos menores meios. E por isso temos aí um problema muito sério, a verdade é essa. Mas podia ter sido mitigado se houvesse melhor organização e mais trabalho. Porque é justamente aquilo que diz. As pessoas, se têm necessidades, estão infectadas, se vão ao talho, continuam a estar nos mercados, continuam a conviver, de facto isto é um desastre. Era necessário também... O doutor consegue convencer alguém, no contacto com esses 21 doentes, já teve alguma conversa do género de, por favor, fique em casa? Não, a conversa é permanente, e a mim nem passa pela cabeça que eu zango, e zango muito... E as pessoas têm exemplos maus de não terem cumprido, mas eu também concordo com o seguinte: acho que ia haver aqui uma atitude mais musculada por parte das autoridades da saúde, da administração interna, isto é, devia ser de fácil acesso por parte das autoridades policiais, mesmo correndo algum risco de alguma limitação das nossas liberdades individuais, para que as pessoas pudessem ter algum receio ao incumprirem as regras. Hoje, se não cumprirem nada, praticamente nada acontece. E por isso devia haver, de facto, uma atitude repressiva um pouco mais... Imagina aquela pessoa que já foi, que esteve fechada em casa um mês, só por uma questão de prevenção, e que já disse: o governo já me está a coartar a minha liberdade ou obrigar-me a estar em casa. Imagina agora o que é que seria ter uma vigilância mais apertada. Aí saltava o Carmo e a Trindade, não é? Não é fácil, mas eu acho que bastaria 2 ou 3 exemplos onde essa atitude musculada se fosse exercida, por um lado, e 2 ou 3 exemplos daquilo do que resulta da falta de regras, do laxismo. Claro que nós somos sempre pedagógicos, e nós, como médicos de família, altamente pedagógicos, e acreditamos que a pedagogia é uma arma. Mas mostrarmos que, se as pessoas foram a um funeral e que 40 delas estão infectadas e 2 delas morreram porque foram infectadas, podia ser que as pessoas, conhecendo esta realidade, naturalmente preservando a identidade individual dos cidadãos em si, poderia ser que a atitude fosse diferente.
Eu estava aqui à procura no meu telemóvel enquanto estava a ouvir atentamente relativamente a esses exemplos, porque o regime jurídico de Macau, apesar de ser um país de dois sistemas, um sistema misto entre a China e aquilo que os portugueses deixaram como herança para a população e que permite liberdades, direitos e garantias, mas relativamente a esta história da epidemia, foi ativada uma lei das doenças transmissíveis e, num modo muito rápido, essa lei permite que a autoridade sanitária, as autoridades de saúde, tenham um conjunto de instrumentos que possam forçar a que a pessoa respeite a defesa da saúde pública, para evitar contaminar, para evitar que vá para um mercado às compras, estando ela supostamente no confinamento. E é curioso que no dia em que nós estamos a falar, há um residente do território que foi condenado a uma pena efetiva de 3 meses de prisão pelo Tribunal Judicial de Base por ter violado as restrições, e houve duas situações. Uma em que o indivíduo entrou no território, deveria ter feito uma quarentena de 14 dias e no mesmo dia entrou e saiu para a China. Veio da China, supostamente tinha que ficar 14 dias em Macau numa casa e acabou e foi embora, não respeitou, e as autoridades foram buscá-lo e disseram: meu menino, tens aqui que ficar. Uma outra situação também de um jovem que estudava e estuda no Reino Unido, mas regressou a Macau, esteve que fazer uma observação médica de 14 dias num dos hotéis da cidade em que as autoridades tinham reservado para pôr estas pessoas, e ele numa determinada noite decidiu sair do quarto, vir ao lobby, estar 20 minutos em conversa com os amigos e depois regressar ao quarto, e também foi penalizado judicialmente. Estes são apenas 2 exemplos para lhe dar que é verdade, as pessoas estão confinadas, estão sob observação médica, se pisam a linha são de imediato penalizadas. Isto é uma situação que, se eu contar ou se eu dissesse a alguém em Portugal ou sugerisse isso, dizia-me: tu estás é louco. Pois, existe aqui uma em termos de leis, que é uma penalização para as pessoas que, de uma forma deliberada, propagam uma doença infecto-contagiosa, nomeadamente a SIDA e a tuberculose, penso eu. Agora, de facto, demonstrar isso, provar isso em relação a um vírus como este não é possível. Mas lá está, não havendo essa tradição, com alguns exemplos pedagógicos, naturalmente, inicialmente, e com uma atitude um pouco mais proativa, as pessoas perceberiam que conviria mesmo cumprirem a lei, porque a lei obriga a que as pessoas façam esse isolamento e que tenham essa distância social, e portanto, se uma pessoa for apanhada a conduzir a 200 à hora, é penalizada, sabe isso das regras. Se de uma forma pouco correta, negligente e às vezes despropositada transmite uma doença infecto-contagiosa, devia ter também a mesma penalização ou maior, portanto, em termos de princípio. Naturalmente que isso necessitaria de algum trabalho, mas lá está, é por isso que existem os juristas, por isso é que existem os licenciados em Direito e por isso é que existem as legislaturas para fazerem leis, naturalmente que... Dr. Jorge, o que é que lhe apetece fazer quando houve situações do género de pessoas que estavam no norte e na altura do confinamento pegaram no carro e foram até ao Algarve e depois foram apanhadas no Algarve infectadas? Que vontade é que lhe dá? Dá-me vontade de, enfim, não posso, ainda por acaso nunca tinha pensado o que é que eu lhes faria, não é? Mas de certeza que era algo pouco agradável. Não só, eu acho que pelo menos exporia publicamente, punha a fotografia dessa pessoa para conhecimento público e dos seus amigos, da total irresponsabilidade que ocorreu em relação a este tipo de atitudes. Vou picá-lo um bocadinho. Permita-me que seja que o pique um bocadinho, que durante muito tempo a população andou a bater palmas aos profissionais de saúde. Agora vão bater palmas para os concertos, vão bater palmas para as praias, e como moeda de troca o governo dá-vos uma final da Liga dos Campeões.
Pois, enfim, não aumenta o investimento na saúde, não, no mesmo orçamento suplementar são questões meramente vagas, e ontem, de facto, foi dito que aquilo até era uma homenagem aos profissionais de saúde. E, de facto, os profissionais de saúde em Portugal são profissionais de primeira água, porque apesar das dificuldades que têm, não só em termos financeiros, porque em termos de salários, de tempo de trabalho, têm uma formação muitíssimo exigente. Nós temos, aliás, podemos demonstrar com alguns dos nossos colegas médicos que foram trabalhar, e que eu também, se nos estiverem a ouvir, aproveito para saudar bons amigos que estão a trabalhar em Macau, que demonstram que a nossa formação é uma boa formação. Nós, de facto, temos essa sina de utilizarem demagogicamente. Enfim, e nós, quando propusemos que pudesse ser concretizada essa saudação por parte dos políticos, que estão sempre de boca cheia em relação a essa saudação, nós já não sequer exigíamos, apesar de termos total legitimidade para tal, que fizessem como fez o governo francês ou o governo alemão, que durante um período compensou monetariamente estes profissionais. Nós até nos contentaríamos e acharíamos que era um sinal simpático que aqueles que tiveram um trabalho imenso de horas e horas, dias e dias sem descanso, que pudessem aumentar as férias, mas nem sequer isso. E, portanto, vamos continuar a trabalhar, continuamos a ser exigentes. Os nossos doentes é a razão do nosso trabalho. Agora, era bom, de facto, que os políticos, em vez de baterem no peito e de serem grandes loas ao Serviço Nacional de Saúde, que se preocupassem em disponibilizar meios para investir no Serviço Nacional de Saúde, que está, de facto, na penúria. Você deve receber centenas de chamadas de colegas todos os dias, com queixas, com sugestões, com opiniões. Já recebeu alguma chamada de alguém que quisesse tirar a bata e deixá-la ficar pendurada no cabide e não olhar para trás? A verdade é que o tempo de pressão é grande e aumentou. O desgaste, as depressões, os divórcios são dados que vieram se agravar e apesar de serem já bastante altos na profissão médica. Não devemos desvalorizar os sinais de burnout. Objetivamente, os médicos têm alguma tentativa para que isso ocorra, pensando que são, enfim, quase invencíveis. Mas, no geral, as pessoas aguentam e naturalmente que necessitariam de mais trabalho, de mais descanso, necessitariam de ter uma vida um pouco mais tranquila, mais organização do próprio Serviço Nacional de Saúde, mais meios, mais investimento em equipamentos e em condições de trabalho, porque isso também facilitaria. Mas, na generalidade, as pessoas aguentam porque gostam daquilo que fazem e os doentes são a razão da nossa existência, do nosso trabalho. Não quero prolongar muito esta conversa, queria apenas que me transmitisse aquilo que lhe vai na alma quando vê pessoas a desconfinar, pessoas na rua e está aí no seu gabinete e consecutivamente está a receber análises de casos de pessoas que dão positivo. Perante este prato da balança, o que é que lhe apraz dizer à população ou àquelas pessoas que ainda não acreditam que o Covid é grave? À população e aos nossos políticos, porque esses poderiam ser bastante mais exigentes na mensagem que transmitem. E se há alguém que é otimista, alguém que eu tenho provas dadas disso junto dos meus doentes, que tenta sempre puxar pela parte mais positiva das pessoas, sou eu. Não tenho nenhuma vontade em ser pessimista, mas fico bastante incomodado, triste e quase revoltado quando vejo os nossos políticos a desvalorizar a situação, que naturalmente depois transmitem a um povo que já gosta pouco de cumprir regras e que adora conviver. E, portanto, mais pedagogia é necessário, a começar pelos responsáveis políticos e pelos responsáveis da Direção-Geral de Saúde. Acha que é necessário readaptar a comunicação?
em vez de ser o poder político, é preciso ser algumas vozes ativas da sociedade a reporem a informação ou a reporem a mensagem no verdadeiro patamar em que é necessário? É essencial, e particularmente no país onde o servilismo e o lambotismo fazem parte de quase do código genético de muitos dos decisores neste momento, pessoas que são nomeadas politicamente, pessoas que gostam de agradar o poder. Enfim, jornalistas, quando fazem uma pergunta um pouco mais assertiva a algum político, são depois acusados de estarem na prática. Não são patriotas, são patriotas. Quase antipatriotismo, não é? E isso é necessário, porque sem uma sociedade civil exigente, sem uma comunicação de qualidade e exigente e livre, dificilmente que teremos uma democracia saudável. E neste particular aspecto, esta vontade de dizer que está tudo bem, deste nacional correirismo, correísmo, não é nada bom. Sente que foi coartado no seu direito à expressão alguma vez? Sente que alguma das mensagens que transmitiu para os jornalistas fosse desviada daquilo que eventualmente queria dizer? Não, diretamente. A mim, enfim, como dizia o poeta, a mim ninguém me cala, não é? Até que a voz me doa. Mas a verdade é que há uma grande proximidade do poder com muitas das direções editoriais. A verdade é essa. Há uma grande vontade das pessoas de dizer que está tudo bem, que eu também compartilho, e há uma grande vontade de preguiça. As pessoas não investigam, as pessoas não questionam o poder político, as pessoas não fazem aquilo que é a nossa obrigação, que é criar condições para que tenhamos uma sociedade mais informada. E aí o Sindicato de Independentes Médicos já faz jus ao seu nome. Nós não estamos em nenhuma central sindical, não temos qualquer filiação partidária, política, nada disso, e portanto podem aqui e acolá dizer que eu sou um pouco agressivo, mas infelizmente os factos vieram a dar razão. Ainda hoje soubemos que ultrapassou as 400 o número de infectados identificados no nosso país. Doutor, muito obrigado por esta meia hora de conversa que ultrapassou os 30 minutos, mas de qualquer das formas o objetivo era dar a entender às pessoas como é que vocês têm lidado com esta questão, e aqueles que nos possam ouvir possam também ter a percepção de como é que são os bastidores de uma unidade de saúde familiar, e neste caso também como é o seu back-office de sindicalista. Muito obrigado também, cumprimentá-lo pelo seu trabalho e saudar naturalmente os colegas médicos, em particular os nossos colegas compatriotas que tão bom nome têm dado, e aqui permitam-me à doutora Cachapuz e ao doutor Esteves, grandes amigos e médicos de primeira água, entre muitos outros que aí estão. Um grande abraço e um bom trabalho. Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia é quebrar as cadeias de contágio. Lave as mãos e proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Use máscara sempre que possível. Antes de me despedir e antes que mude de aplicação, subscreva o podcast ou clique naquele botão que diz seguir. Eu agradeço-lhe. Sou o Vítor Moutinho. Voltarei em breve para uma nova conversa.